Muito boa noite, pessoal. Esse aqui é o nosso terceiro encontro do Clube de Leitura A Ordem da Traça, né? Esse que é essa nossa iniciativa, né, que a gente formou junto com parceiros para estar impulsionando e estimulando a leitura de revistas literárias, periódicos digitais, né? A gente quer dar essa moral para contistas, autores independentes que são publicados nesses espaços. Então eu não poderia fazer isso aqui sozinho, por isso eu chamei os meus amigos, né, para estar me ajudando, me dando esse suporte. Eu sou o Filipe Brasiliano, para quem ainda não me conhece, sou autor independente, comecei no Wattpad, mas a partir desse ano eu vou começar a publicar minhas coisas na Amazon, né? Além disso, eu fui editor-chefe de revista literária, que foi a revista Perpétua, né? Mas atualmente eu estou trabalhando com outros projetos, outras iniciativas, também com caráter coletivo, assim como a Ordem da Traça, também tem um portal literário, né? E agora eu vou deixar eles se apresentarem. Rafa, você pode se apresentar para o povo? Bom, vou lá então. Eu sou o Rafael Delbori, sou escritor, independente também, dono do Vísceras Literárias. Venho escrevendo aí contos de fantasia e horror, tenho algumas publicações em antologias e também tenho algumas publicações pela Amazon, em breve romance e livros saindo por aí. Acho que mais ou menos é isso aí, né? Agora vamos falar com a minha autora, uma das minhas autoras favoritas, Bia, por favor. Oxe, começa com a introdução dessa. Olha. Bom, gente, meu nome é Bia Chaves, eu sou uma autora paraense e professora, né, para pagar as contas. Eu tenho 3 livros solos publicados, um deles acabou de sair em e-book pela editora Eliti. Já publiquei em algumas antologias e algumas revistas, mas não tantas, porque eu ainda estou começando nas revistas literárias, um dos motivos de eu ter entrado aqui no grupo. Então é isso, galera. Boa noite para todo mundo. Isso. Eu vou pedir para. Eu vou trazer uma pessoa aqui para a live também, né, que vai ajudar a gente a fazer os comentários do primeiro conto. O primeiro conto que a gente vai estar discutindo aqui hoje vai ser o conto do Rafael Del Boni. Ele acabou sendo contemplado aí, né? O pessoal do grupo elegeu ele para a gente ler esse mês. Eu vou trazer a própria editora, né, a Michele, para estar conversando aqui com a Nossa, gente. que vergonha, eu vou me enfiar debaixo da terra agora. Boa E aí, tudo noite, bem? tudo bem? Prazer ter recebido esse convite. É uma alegria estar aqui com vocês, conhecendo melhor cada um. Muito obrigada. Por nada, a gente que está feliz de ter a sua participação, a sua presença. Antes da gente começar a comentar o conto do Rafael, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre a revista, né? Como é que ela se iniciou, né? Como que tem sido a recepção do público, em qual edição vocês estão agora? Bom, então, meu nome é Michele Fernandes, sou autora também, tenho um livro publicado, Conta Comigo, 3 vezes Mulher, que saiu pela editora Voz de Mulher. E, como autora, eu sei o quanto que é importante a gente conseguir esses espaços, poder participar do máximo de revistas, publicações, sites, todo lugar onde a gente pode publicar alguma coisa é muito precioso, porque a divulgação de um livro, de um escritor, é sempre algo muito, muito difícil, né? Que demanda boa parte do nosso tempo. E, por outro lado, também acho que é uma preocupação para nós que somos escritores ter viver aqui no Brasil essa realidade de a gente ter tão pouca prática de leitura, né? Para a maioria dos brasileiros isso não faz parte da rotina. Então, partindo dessas duas verdades, da realidades que a gente vive aqui no Brasil, eu tive a ideia da revista porque seria uma forma tanto de divulgar autores como de levar a literatura gratuitamente a quem tiver interesse. Eu já trabalhava, né, nesse meio, eu sou revisora, sou crítica, eu faço leitura crítica. Então, eu aliei isso, foi um pouquinho mais adiante, né? Porque acaba que agora eu me envolvo com todas as etapas de uma edição.
E a primeira revista, Contos de Sansara, saiu em janeiro deste ano. A primeira edição foi assim, na cara e na coragem, porque até, por exemplo, a capa, que hoje, assim, com muita gratidão, o Filipe faz aquela arte maravilhosa. Na primeira e na segunda edição fui eu mesma que fiz, assim, me arriscando, porque é completamente fora, né, da minha área de conhecimento. Mas, bom, o pessoal foi bem bacana comigo, disse que gostou, então não foi tão linda, mas, como eu digo, se a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que correr alguns riscos, né? Então, essa primeira edição foi editada por mim, assim, de uma forma mais solitária, mas ela abriu espaço, porque na segunda edição já teve uma parceria com o coletivo Escreviventes, que é um coletivo de mulheres escritoras, do qual eu faço parte, e agora as mulheres desse coletivo, assim, abraçaram essa causa, então a gente tem algumas vagas que são especiais para elas, que são contos que são escolhidos dentro lá do coletivo mesmo, em atividades que a gente faz por lá. E também surgiu o apoio da Monique Bonomini, que é também a revisora da revista. E aí, na terceira edição, veio o Filipe com as capas maravilhosas dele. Hoje a gente está na quarta edição e já estamos preparando a quinta. Já estamos com chamada aberta para a quinta edição. Então, quem tiver interesse, quem estiver assistindo, se gosta de escrever contos, pode aproveitar. Tem um link na bio do @Contos de Sansara para enviar um conto. Massa. Então, aí, o conto ele precisa ter quantas palavras? Para essa edição é de 400 a 1.200. A gente começou com contos mais extensos e depois eu fui diminuindo o tamanho para poder aumentar o número de autores participantes. Então agora a gente está com contos um pouco menores do que no início. Entendi. E tem tema também, né? Vocês trabalham com tema. Tem tema, isso. A cada edição eu lanço uma palavra-chave, né? A terceira edição, que foi a que o Rafael participou, era a Lua. Então todos os contos, de alguma forma, tem que contemplar a palavra Lua. Não precisa ser necessariamente o tema do conto, mas tem que ter a palavra dentro do texto. E dessa edição, que está com a chamada em aberta, o tema é espelho. Muito bem. Então, conhecendo um pouco mais aí da revista que a gente leu esse mês, né? O conto do Rafa foi publicado. O nome do conto do Rafa é Ode às Loucas, né, Rafa? Isso mesmo, Ode às Loucas. Eu vou ler então aqui um trecho do conto do Rafa e depois a gente vai discutir, né? As nossas percepções, como a gente interpreta e tudo mais. Tá? O conto do Rafa, ele se chama Ode às Loucas, né? E eu coloquei na legenda da entrevista que a gente fez com o Rafael, tá lá no feed do Instagram, tá no feed do nosso Instagram, né? Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Rafael, só ir lá, tem um tete a tete com ele, é uma breve entrevista que a gente fez. E na legenda eu coloquei que esse conto, que o Rafael ele propõe esse exercício de imaginação. Eu gosto muito dessa expressão, porque eu gosto de pensar como o Rafa ele propõe, é uma proposta que ele faz, imagina se, né? E aí ele coloca assim esse cenário, essa situação, né? Imagina se os nossos políticos se submetessem aos julgamentos de divindades que eles tanto abominam ou eles desprezam de alguma forma, né? E aí eu vou ler um trecho. O homem se voltou para o público, em especial ao seu assessor, chamando-o com ambas as mãos. O menino, que também era seu filho, subiu no palanque, ao lado do pai, e franziu o senho, quando este último pediu seu celular. Sem pressa, o homem mais velho clicou aqui e ali, fez alguns acessos e depois aguardou em completo silêncio pelo desfecho. Durou cerca de alguns minutos, de modo que a plateia pareceu cada vez mais ansiosa
ao ponto de questionar se não assistiram a um espetáculo em comum acordo, até que jornalistas se infiltraram cheios de perguntas, questionavam propinas, áudios e fotos comprometedoras, além de acordos duvidosos, todos vazados pelo próprio recém-eleito presidente. Agora, eu vou pedir para Bia contar um pouco qual foi a percepção, né, e o entendimento que ela teve, né, desse conto, e aí depois eu vou falar a minha. Beleza, dessa vez eu deixei o arquivo aberto aqui do meu lado, que da última vez eu esqueci de deixar e foi tudo na intuição, né? Mas, bom, o texto, ele é uma crítica política, né, obviamente, mas ele é uma mescla de poesia, né? O Rafael fez de uma forma bem poética, eu achei, a crítica dele, a mensagem que ele quis passar, né? Então, ele critica não só o governo atual, mas a homogeneidade religiosa que existe, né, no nosso país e os preconceitos que a gente carrega, né, que o governo, né, sem compromisso com a realidade, né, pode ter sobre qualquer grupo, sobre qualquer pensamento diferente que a ideologia dele propõe, né. Então, essa foi a minha percepção inicial do conto. Uhum. É bem parecido com o que a Mal falou também, né, sobre a delicadeza poética do Rafa, né, como Sim. ele critica o governo atual. A gente acaba levando para esse lado mesmo, porque é o que a gente tem mais contato agora, mais do que nunca, né, a gente tem visto coisas assim acontecer, esse tipo de deboche, porque aqui nesse trecho que eu li, o eleito ali, o presidente, a gente só vê ele sendo castigado, a gente não vê a parte do deboche, porque tem um momento em que ele, o público, né, as pessoas que estão ali, que meio que estão do lado dele, debocham daquele evento, né, daquela situação que está acontecendo, que a gente vai falar um pouco também, acaba debochando da fé, da crença do outro, né, de quem eles consideram desigual, diferente deles, né, então a gente tem visto muito isso e não tem como não ligar e não comparar com a nossa realidade agora, né. E aí a Mal até falou sobre que o Rafa ele cutuca a palavra difícil, homogeneidade religiosa, né? Que é essa coisa de ter, como o Rafa falou também na entrevista, se vocês lerem no Tete a Tete, ele comenta, né, sobre como tem muito espaço para o cristianismo na política, por que tem essa aproximação mais com uma religião e não com outras, né? Por que outras crenças, outros tipos de fé são deixados de lado, né? Então o Rafa ele dá esse cutucão aí. E você, Michele, o que você pensa sobre o texto? Bom, eu ia até já complementar aqui que dentro desse cutucão tá ali a presença de uma deusa, né? Quer dizer, não é simplesmente uma outra religião, também tem uma questão de gênero por trás disso. E se a gente for fazer essa comparação com o governo atual, né, tem toda essa questão de defender o patriarcado e tal. Então, aí já quebra, né, já traz uma ruptura com essa ideia. E aí tem toda essa questão religiosa. E tem muitos detalhes, assim, que vão entrando conforme a gente vai lendo. Não sei se eu já posso entrar em detalhes que estão mais adiante na história, mas eu acho assim que pode entrar, fica à vontade. A forma como o Rafael usa um realismo mágico assim é muito preciso, assim, ele consegue pegar alguns detalhes ali que remetem diretamente a essa realidade que a gente vive, com sutilezas, assim, sem dar nome aos bois, sem precisar ser totalmente direto, ele larga ali tudo que a gente precisa para construir essa ligação, e isso é um jeito muito bacana, assim, de lidar. Quer dizer, o conto dele não é como uma crônica, assim, que traz aquela temporalidade, né? Não
fala só deste momento, ele pode vir a servir para outros momentos. Mas, claro que a gente, por estar vivendo, né, agora, a gente acaba percebendo, né, a ligação. Você citou uma coisa que é a questão do gênero, né? Eu queria que a Bia falasse, porque ela tem na próxima pergunta que a gente faria, né, sobre a reflexão, né, que o conto ele causa, a Bia chegou a comentar essa coisa da figura feminina. Conta um pouco, Bia, qual foi a sua percepção, do que te fez refletir. Pois é, a minha reflexão do texto é como ele se relaciona com a vida real, né? Porque a gente vive numa democracia, em teoria, né? Mas mesmo quando os governantes e as pessoas que estão alinhadas à ideologia do governo se dispõem a escutar opiniões diferentes, quando essas opiniões vêm de grupos minoritários, né, mulheres, LGBTs, pessoas racializadas, essa opinião é logo muito rejeitada, ridicularizada, eles zombam, né? Não descartam a opinião praticamente como se ela fosse uma brincadeirinha, uma gracinha que essas pessoas estão fazendo. E esse conto retrata muito bem isso, né? As mulheres são mulheres, né, cultuando uma deusa do gênero feminino, estão lá fazendo o que é parte da ideologia delas e ninguém está levando a sério, né? E acho que isso não só tem a ver com a questão religiosa, mas do fato delas serem mulheres, né? E isso foi o que me chamou muita atenção, porque isso é muito real, né? Isso é muito se relaciona muito ao que acontece, o que a gente vê todos os dias. Pois é. Você ia falar alguma coisa, Rafa? Eu vi você fazendo uma cena assim. Não, é que eu tô meio baquetado, assim. É engraçado ouvir as pessoas falando mais ou menos e meio que tirando as palavras que estavam na minha cabeça no momento que eu estava escrevendo. Eu acho que eu convivi muito dentro desse espaço com mulheres e a figura feminina sempre foi muito importante para mim, no sentido de que não é só o motivo pelo qual te dá a vida, ou o motivo pelo qual te dá uma educação, ou o motivo pelo qual te presenteia para o mundo com todas essas vertentes e todas essas falsas fragilidades, porque o papel, né, feminino foi colocado como um sexo frágil, mas que eu não consigo enxergar, porque todo esse poder que existe por trás da figura feminina sempre foi um fator muito que me chamou a atenção desde muito jovem, assim. E realmente, assim, acho que a minha vontade principal foi justamente comentar sobre isso, porque me incomoda muito o fato de enxergar nesse governo atual essas brincadeirinhas que a Bia comentou, assim, que na verdade não são brincadeiras, né? Elas são muito ofensivas, elas partem de um princípio machista, calculista mesmo, assim, num sentido de vou fazer dessa forma porque vai parecer engraçado, mas as pessoas vão rir e vão pensar como eu penso, vão agir como eu estou agindo. Isso sempre foi algo que me incomodou bastante. Assim. Acho que tem dentro disso. Sim, e é por isso que eu acho assim que qualquer mulher que lê se identifica na hora, né? A Maurília, né, que é uma das membros fundadoras também da Ordem, ela chegou a comentar sobre essa coisa do presidente ter chamado a bancada feminina ali para fazer esse evento e tal, e só para debochar, né? Então, tipo, e ela fala também, né, que como ela se identifica com a figura feminina ali, que elas estão, como a Michelle falou, elas estão prestando um culto, né, a Deus, a divindade ali da lua e tal. Eu queria que a Bia falasse um pouco de como ela se identifica, né? Porque eu ouvi o que a Mal se identificou e eu acho que é bem parecido também com o que você estava prestes a falar, né? Sim, a Mal falou que ela se identificou com a calma e com a serenidade, né, que o ancião tem ao falar com a deusa. Eu me identifiquei, acho que com a visão em geral, né, daquelas mulheres, daquele grupo que elas fazem parte. O jeito como elas são, acho que eu me relacionei muito com a figura da bruxa, né? Eu lembrei um pouco até do filme A Bruxa, né? Que tem aquela rodinha de mulheres no final, todas elas cultuando. Porque eu acho que é dessa maneira também como elas seriam vistas de fora, né? Como bruxas, né? E como uma coisa negativa. E eu me identifiquei muito com isso, né? Porque acho que toda mulher que luta pela igualdade de gênero, que faz parte de movimentos feministas e que tenta lutar contra o sistema patriarcal, né? Tem
lida como uma bruxa, uma mulher que não merece respeito, que, enfim, todas essas coisas que todas nós já ouvimos, e eu me identifiquei muito com isso. E me identifiquei muito com o que elas fizeram com o presidente no final, que eu acho que é a vontade de muita gente, né? Então, é isso. A gente lê um pouco aqui do castigo, né, da punição, a gente já vai falar disso também. Mas e você, Michele, você se identificou com algo no conto, no texto? Total. E principalmente ali o feitiço dela realmente é o que todo mundo gostaria de fazer, todo mundo que pensa um pouquinho ia ser, isso daí é a solução. Mas também gostaria de complementar assim sobre a questão das bruxas, né? Que essa visão tão negativa que a gente tem, mas vamos ver assim pelo conto como é uma ideia ambígua, né? Porque o feitiço que ela faz realmente é uma coisa horrível, mas que vem por um motivo muito, muito bom, muito claro, né? O porquê daquilo. E então traz essa ambiguidade que a figura da bruxa tem. Ela é má ou ela está só querendo garantir, né, direitos, garantir a liberdade dela, garantir mudanças. Eu acho que ficou super bem construído assim na narrativa. Sim. Aí a próxima pergunta, você quer comentar, Rafa, sobre essa identificação que você causou? Como você conseguiu, né, e tal? Não, eu acho que é isso, assim, que eu comentei antes, essa questão de me inspirar realmente nas mulheres ao meu redor, um pouquinho de cada pessoa. E eu até vou comentar aqui que esse final, eu tenho duas versões para esse final. Eu não sei se cheguei a comentar isso com vocês, mas eu tenho dois contos. Eu tenho um final antes da Ruth e um final depois da Ruth, a Ruth Ferreira. E que também está no Escreventes, né? Ela falou assim: ai, Rafa, porque acabava até o ponto em que as pessoas, o que ele sofria aquela penitência, e ponto. E aí ela falou assim: cara, eu gosto muito de como tá no final, mas eu gostaria muito de ver algo que vazasse além dele, assim, sabe? Eu falei: não, peraí, então esse final ele precisa passar para as outras pessoas. Eu acho que foi aí que dá esse clique, porque o quão você está disposto a entregar as tuas verdades, porque é muito fácil a gente apontar as verdades do outro e os erros do outro, mas e você que está na sua casa? E se o feitiço conseguisse atingir você de alguma forma, será que você ficaria mudo também? Será que você deixaria de falar? Será que as suas verdades seriam tão ruins quanto as verdades daquele presidente? O que você faz, né, para mudar essa realidade, além de comentar e reclamar ou de sentar na frente da televisão? Assim, acho que foi justamente por isso que eu pensei no sensacionalismo das mídias, de brincar um pouquinho com essa questão do quanto as pessoas estariam dispostas a entregar ali no momento que elas não acreditavam que estariam frágeis, como ele, né? Ele estava caçoando ali, mas no momento em que ele caiu sobre o feitiço, que a verdade veio à tona, as pessoas entraram em pânico, porque e agora? E se isso acontecesse comigo? O que eu revelaria? Eu gosto desse feitiço justamente porque ele é muito atual, ele é muito do nosso momento agora. Qual é a melhor forma, né, de você pegar alguém, de você castigar e punir, se não atacando, fazendo com que ele mesmo, né, se suje ali, que ele mesmo se explane, né, e seja cancelado. E aí a mídia que estava do lado dele até aquele momento começa a questionar e tal. Aí o jogo todo muda. O jogo todo muda, né? Sim, e a gente sofre desses pequenos feitiços todos os dias, né? Eu acho que tem sempre uma coisa, às vezes apoiando uma pessoa e aí acontece um clique, não, peraí, não, nunca fiz isso, nunca, jamais, estou arrependido, nossa, mas até há 2 minutos atrás compartilhava das mesmas ideologias, das mesmas ideias horríveis, enfim, então um pouquinho dessa hipocrisia, assim, das pessoas. Todo mundo.
Eu acho que essa é a palavra. Eu pensei muito nisso quando você escreveu, quando eu li o conto, que essa é a palavra, hipocrisia. Porque todos aqueles. A plateia era uma plateia de hipócrita, entendeu? Sim. E quando o feitiço ele extravasa, e aí todo mundo ali começa também a sofrer da mesma punição, eu só me diverti. Eu só me diverti deles mesmos, sem poder falar, sem poder se defender, só obedecer, né? Porque a língua era impura, né? Isso, a língua era impura. Isso. Então eles não podiam falar, eles tinham apenas que obedecer a deusa. Eu achei genial, Rafa. Achei genial. Vocês querem comentar esse final antes da gente fazer uma próxima pergunta aqui? Não, o final ele foi somente muito satisfatório, né? Eu acho que é precisamente o que a gente queria que acontecesse. Mas o pior é que às vezes eu penso que mesmo se tivesse acontecido isso na vida real, se vazasse tudo, né? Eu acho que ainda teria gente defendendo, teria gente assim, presidente lá, assim, sem língua, o pessoal usando a língua por ele, sabe, para defender, porque infelizmente é assim, né? Mas mesmo assim seria, eu adoraria que acontecesse uma variação disso na vida real, sabe? Então o final é a cereja do bolo do conto. Não sei se vocês estão Eu ouvindo, acho meu que cachorro tá querendo invadir o quarto. Desculpa, gente, vou tirar o som. O meu estava aqui correndo também, então eu te entendo. Eu acho que você falou um negócio interessante, né? Que mesmo sem língua, haveriam pessoas falando por eles, né? É o que acontece hoje, né? Às vezes o cara não precisa nem falar nada, ele só insinua. E aí ele tem uma multidão de bot, uma multidão de outros para falar por ele, né? E fazer por ele também. Então, realmente, a Bia levantou um ponto aí. Precisamos de uma continuação para ver mais punições. A próxima pergunta, então, vamos continuar. A gente quer saber um pouquinho sobre a. Vou fazer para a Bia, porque. Ô, Bia, o que você acha das abordagens, os elementos que o Rafa usou, né? Quais deles funcionou para você, como leitora? Eu acho que o que eu gostei da estrutura da história, né? Eu gostei da forma da narrativa, achei que ela foi muito fluida e ela foi, assim, bem veloz, combinando com o conto, né? As coisas escalonaram, assim, bem rápido. Tava lá o ritual bonitinho, aí de repente foi e culminou no final, né? Isso, assim, foi muito. Deu pra ler de uma maneira bem dinâmica, não teve nenhum momento que a leitura me cansou, ou que eu tive que pausar, foi, assim, uma pá, né? Que eu li tudinho. E o jeito como foi, assim, foi sutil, foi a maneira como ele inseriu, né, a crítica que ele quis passar num elemento fantasioso, né? Isso que eu achei muito bom também, porque tudo que tem elementos fantásticos eu apoio, leio, vou atrás, que é o que eu mais gosto, né? Quem me conhece sabe que qualquer fantasia, assim, eu vou. E quando a fantasia se mistura com uma mensagem importante, né, com uma crítica, eu acho que fica ainda melhor, né? Então, assim, gostei muito de como tudo se estruturou. Uhum. A Maurília tinha falado uma coisa que ela adorou como que você citou figuras conhecidas e os trejeitos dessas figuras, mesmo sem dizer nomes. Aí eu queria que você dissesse quem são essas figuras, né, e como é que você inseriu e tal para o público. Quem será, né? Não, eu acho que a cada ano, assim, eu acho que hoje a gente estava comentamos um pouquinho sobre essa questão política lá no grupo do Ficções Pulp, né? Que é outro grupo de escritores que nós estamos, né, Bia? E o pessoal estava comentando muito essa questão de como parece que eles se expandem. Então chega o primeiro pai, e o pai ele tem aquele jeito canalha, e aí depois aparece um filho, uma esposa, um sobrinho, e aquilo vai crescendo, assim, quase que digamos que é uma doença, né? Vai se alastrando dentro daquela coisa, e todo mundo tem esse jeito vil e maquiavélico, e parece que as pessoas estão acostumadas, e que é isso aí, assim, esse é o perfil político que nós temos. Então, se você olhar hoje a gente obviamente vai utilizar da figura, né, do Bozo, mas se nós voltarmos atrás aí, há 15, 20 anos atrás, nós tínhamos o Collor, e aí você volta, que era todo pomposo também, bonitão, que as pessoas votaram porque era bonito, tinha toda essa garbo, né, esse jeito encantador, canastrão, e você pode
se relacionar com política da sua cidade, da nossa cidade, Felipe, que tem esse jeito meio, faço uma piadinha e dou um jeitinho de virar as coisas ao meu favor, e tem familiares dentro da política, então acho que seria dessa forma. E por incrível que pareça, assim, as minhas inspirações para anciã foi justamente essa imagem feminina que eu falei, né? Que eu tenho muitas inspirações dentro da minha mãe, minhas professoras, minhas amigas. Então tem um pouquinho de cada um. Então às vezes é um olhar, é a cor dos olhos, é o trejeito. Então eu sempre tento trazer para as histórias pessoas que eu conheço no meu cotidiano, e o que elas fariam dentro daquele momento, como que elas agiriam. Então acho que tem um pouquinho de cada figura feminina ali nas bruxas, e esse povão hipócrita que nós conhecemos aí do nosso Brasilzão. Nesse trecho que eu li no início, fica muito claro assim uma coisa que ele chama o assessor, e o assessor é o próprio filho, né? Exato. Exato. E você, Michele, o que funcionou? Desculpa, Rafa. Tá? Não, foi isso mesmo. Chegou atrasado. E você, Michele? O que você achou que funcionou para você, assim, das abordagens que o Rafa usou e tal? Nossa, tudo muito bem pensado, muito bem arquitetado, assim. Eu até vou revelar, assim, que quando eu li a primeira vez o conto, ainda não tinha nem começado a fazer a seleção, era só assim, logo que eu recebi, eu já dou uma prévia, né? Aí eu já tive aquele sentimento de que esse conto tem que estar na revista. Esse já tem o positivo para estar entre os selecionados. Porque ele traz essa coisa da atualidade muito forte, né? Porque ele lida com elementos de uma forma muito criativa, esses elementos que são, assim, fantásticos, mas que eles têm um significado, que eles têm uma simbologia, né? Eles fazem todo sentido. A história pode ser muito imaginativa, mas tudo faz muito sentido ali dentro. E a parte da punição, então, que todo mundo fica ali, que ele fica ali sem falar. O filho que vai procurar na boca dele a língua e percebe que não está mais ali. Engraçado que eu fiquei com a imagem desse filho como uma criança, assim, né? Porque é o que é, né? Isso funciona também se a gente for fazer esse paralelo com a realidade, né? Mas essa parte da língua eu achei assim que foi o clímax perfeito para o conto. Porque se existe uma pessoa que precisa, assim, calar a boca, é esse nosso presidente, né? Então foi perfeito, foi a ideia perfeita para compor ali a história. Isso me faz pensar, né, de como algumas cenas elas têm esse apelo, né, essa coisa forte, né, essa cena da língua realmente. Me faz lembrar até de um conto da Tatiana Faraújo, que ela também trabalha com magia, com bruxa, e aí a língua também é uma figura ali importante para a história. Então eu acho interessante fazer esse paralelo, assim, pensar, né, como o conto do Rafa me fez pensar nisso também. Eu queria trazer uma coisa polêmica agora, né? Porque a Bia, eu vou revelar, tá, Bia? A Bia falou que esperava uma coisa e recebeu outra. Como que foi isso, Bia? Não, a pergunta é de que forma o autor subverteu sua expectativa. E eu falei que eu comecei o conto esperando uma temática e recebi outra, porque assim, eu comecei o conto, que elas estavam lá, né, fazendo a cerimônia, eu achei que ia ser um conto fantástico, uma coisa assim no estilo, assim, a bruxa mesmo, sabe? Eu não esperava que fosse ter uma crítica política ali, uma coisa mais alinhada à realidade, sabe? Eu achei que era totalmente fantasia, e quando eu fui ver o que estava acontecendo, eu fiquei, nossa, mas assim, foi uma surpresa positiva, tá? O Felipe tá aí querendo me queimar, tá querendo causar polêmica para gerar mais engajamento na live, que eu tô sabendo.
Nossa. Mas é isso mesmo o que o Rafa fez, porque eu também esperava um negócio assim. E a Maurília até comentou, né, que fez ela pensar a parte quando as meninas, né, as moças estão ali fazendo aquele trabalho, conversando com a deusa, tem a oração, todo mundo espera um grande acontecimento, né, mas não acontece isso. É bem sutil, o presidente fica em transe, né, e ele chama ali, ele parece que tá normal, ele chama, mexe no celular e divulga todos os podres dele. É bem sutil como o poder da deusa é, né, e isso faz a gente pensar, né? Como a gente está sempre esperando algo grande, né? Um gesto grande, uma coisa fantástica. E o Rafael fez o fantástico, só que bem sutil, é um sublime sutil. A Deusa simplesmente fez um exposed do presidente, assim, a nível mundial. E vou expor ela. Teve algo, Michele, que subverteu assim na escrita do Rafa? Algo que te surpreendeu igual a Bia ficou surpresa? Eu acho que eu passei também por esse processo, assim, de ser levada por uma expectativa inicial ali, com a parte das mulheres reunidas, e ali a gente não passa pela cabeça que vai ter essa questão política no meio, e na verdade é o grande assunto ali dentro, né, da história. E eu acho que é isso. Tem esse início que fisga a gente por aí, né? Quando começa ali devagarinho a tomar forma da história. E depois o momento do feitiço, que também aí dá aquela coisa assim de vingancinha na gente. A Mal tá falando aqui Quem no tiver chat, no ela chat, gosta da treta. Olha o que tu fez, Felipe. tem que ter, né? Vamos combinar aqui uma treta por live, pelo menos, né, gente? Quem tiver no chat e não tiver lido o conto do Rafael, tá na bio. Ele vai ficar lá até depois, quando eu publicar essa live editadinha e tal, eu vou tirar os momentos aqui, alguns momentos, e vou deixar só os melhores momentos da live. Aí eu tiro o link do conto. Mas por enquanto está lá. Quem quiser ler o Rafa, ler todos os contos que tem, né, na revista Sansara, tá no link da bio, ok? Então é isso. A gente Queria fazer um comentário em relação à revista, porque eu fiz a leitura, né, antes de eu matar o edital, eu fiz a leitura e eu comento isso em todos os lugares que eu puder, da Sansara. Que a Cris eu já conhecia, né, a Rosa, que tá sempre, foi publicado ali já com elas também. E eu conheci o amor que eu tenho hoje em dia pela Angélica Nogueira, que é surreal, assim, é um negócio louco. E eu super indico as pessoas a fazerem a leitura e fico super grato, de verdade, por poder participar aí da revista. Que bacana, Rafael. Então, eu acho que o conto do Rafa e a revista Sansara tem tudo a ver. Eu até tinha combinado de falar isso, que era o comprometimento que a Sansara tem com as mulheres, né? Sim. Esse espaço que a Sansara tem trazido para as mulheres falar, se expressar, publicar suas histórias. Mais de 30 mulheres por edição e tal. Eu acho fantástico isso. Você quer falar um pouco sobre isso, Michele? Com certeza. Porque, assim, quando eu comecei a me ver como escritora, eu não tinha noção de como que era, assim, a gente ter que abrir esses espaços, né? Quer dizer, já é difícil para todo mundo em função do país que a gente vive, né? Que a literatura acaba sendo artigo de luxo, porque nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo recebe isso na sua educação. Então, já é algo complicado. Mas saber que para as mulheres é mais difícil ainda, que existe preferência em se publicar homens por parte, né, das editoras, que a crítica também privilegia os homens. São vários detalhes assim, que a gente acaba ficando para trás. Então, eu
quando eu comecei a saber isso, eu procurei, né, começar eu mesma a ler mais mulheres, porque eu comecei a ver que eu lia mais homens do que mulheres, muito mais homens do que mulheres, inclusive. Então eu comecei a me voltar mais a isso. Depois isso ficou muito mais forte, depois que eu comecei a fazer parte do coletivo Escreviventes, né, porque como são só mulheres ali, a gente tem uma troca muito grande de experiências, então a gente acaba de certa forma também vivenciando a experiência da outra, acompanhando, assim, né, tendo empatia. E então eu acho muito importante que existam espaços que eu não diria nem que privilegiam as mulheres, mas que pelo menos deem um olhar que seja honesto com as mulheres, né? Que se o texto é bom, então que seja publicado, né? Que tenha as mesmas chances dos textos produzidos por homens. E então na revista, né? Quando a gente fez essa parceria, né? São 10 contos por revista que são específicos para dentro do coletivo, ou seja, a revista sempre vai ter pelo menos 10 contos publicados, produzidos por mulheres. Mas o que acaba acontecendo é que são sempre muito mais mulheres sendo publicadas em relação aos homens. Não tem nada escrito nos editais, né? Nunca coloquei nada que não, por exemplo, que não é aceito texto de homens, mas eu sempre recebo muito mais textos produzidos por mulheres. E eu tenho isso como algo muito bom, muito positivo, porque significa que elas estão confiando em mim, talvez por ser uma editora mulher, talvez por sempre falar tanto da literatura produzida por mulheres. Então tem essa relação de confiança. Então acho muito bacana que haja esse retorno, né? Recebendo mais textos de mulheres do que de homens. Uma quantidade, assim, esmagadoramente superior de mulheres. E também é muito bom, porque são textos bem escritos, bem produzidos. É muito feliz, assim, é uma satisfação muito grande poder fazer esse trabalho. Muito bem, parabéns mesmo pela revista. Pode falar, Bia. Sim. Não, é uma iniciativa incrível, né? É engraçado que tem muitas mulheres que escrevem, mas poucas mulheres que publicam, né? Uma proporção muito injusta. Teve uma pergunta aqui primeiro, a Cláudia Lina Farias falou que muitas autoras usam pseudônimo para não serem identificadas. Isso era muito comum, principalmente antigamente, né? A própria autora de Harry Potter fez isso no início, ela botou J.K. Rowling para não mostrar o nome inteiro dela para não parecer que ela era uma mulher, né? Porque ela publicou uma fantasia e achou que não ia ser levada a sério por ser uma mulher, né? Por não estar escrevendo um livro de romance que é geralmente atribuído a mulheres. A própria Jane Austen, né, ela publicou primeiro escrevendo By a Lady, não com o nome verdadeiro dela, né? Mas aí ela fez uma pergunta. Vocês acreditam que alguns gêneros discriminam mais as mulheres, tipo terror? Olha, falando pela minha experiência, eu escrevo muita fantasia e ficção científica. Na ficção científica já acontece esse desprezo, né? Nas coletâneas de ficção científica que eu já participei, predominantemente são homens que estão nos textos, né? E umas 2 ou 3 mulheres por aí, entre mais de 20 autores. E terror eu acho que é ainda mais acentuado, né? Eu não escrevo tanto terror, mas eu sei que, assim, eu já ouvi muita gente falar que terror escrito por mulher não dá medo. O que é ridículo, porque a minha autora favorita de terror é Shirley Jackson e ela é considerada a rainha do terror. E ela escrevia terror, assim, com maestria. E pra quem gosta de escrever terror, né, e a mulher, eu tenho a revista Noturna, né, que acabou de lançar, lançou recentemente, e publica só contos de horror feitos por mulheres. Enfim, vou deixar vocês falarem aí também. Não, a minha autora de terror favorita está nessa live aqui agora, que é a dona Lenita Carneiro está aqui. E
Gente, ridículo isso. Não. Também, nossa, Shirley Jackson, maravilhosa. Anne Rice estava aí também para mostrar o quanto o horror e a fantasia urbana podia ser habitado muito bem por mulheres, e isso é ridículo. Tá mais do que na hora da gente nivelar essa balança. Sim, eu acho que já está mudando, né? Principalmente no cenário literário independente. Tem uma conversa, uma roda de conversa que a gente vai ter no Twitter, que vai ser sobre terror nacional, e assim, a maioria dos convidados são mulheres, e aí você vê que elas estão produzindo. Então a gente está também comprometido a mostrar a literatura de mulheres, né, no terror, e mostrar que isso é passado. Essa pergunta, isso que falam, né, de tipo, o terror de mulher não dá medo, isso aí é passado, cara. Daí E é é ignorância do preconceito, passado. porque a Mary Shelley escreveu Frankenstein em 1816, eu acho. E olha, um clássico. Como que a gente vai dizer que mulher não sabe escrever terror ou não faz tão bem feito? É puro preconceito, né? Mas sim, essa questão, né, do gênero de quem escreve é muito ligado ao gênero literário, porque, por exemplo, romances, assim, histórias de amor mesmo, nessas as mulheres são mais aceitas, né? Tem muito mais obras que são produzidas por mulheres. Então parece que, tá, e a historinha de amor pode escrever. Não, terror, deixa para os homens. Então existe, né, essa noção, assim, bem equivocada, claro. Bom, eu vou agradecer então a Michelle pela presença, por ter participado, os comentários excelentes, né? Subiu o nível da live, né? Como eu gosto de falar, subiu o nível aqui da nossa live, ter a Michelle presente. Então, obrigado, Michelle. Ainda viemos Eu que combinando hoje, agradeço. né, Michelle? A Muito Cris bom te falou conhecer. Quem sabe eu consigo escrever para o edital da Contos de Sansara esse mês, se eu conseguir me organizar, porque eu não sou uma pessoa muito organizada, infelizmente. São todos convidados, quem está assistindo também, convidados a participar, tanto como escritores, quanto leitores. Então, muito obrigada pelo convite. Como eu já falei, fiquei super feliz e a experiência foi maravilhosa. Obrigado a você. A gente vai dar andamento aqui e tem mais uma convidada para entrar. Enquanto isso, eu vi os comentários no chat, né? O M. Borlachenko falou que sci-fi, com certeza, tem a questão da discriminação entre estudos de exatos também das mulheres. Verdade, eu tenho umas amigas que fazem engenharia e elas sofrem um preconceito imenso só por cursarem engenharia. A Coral falou que a Noturna é maravilhosa, verdade. E a gente tem que comentar um conto da Noturna numa das próximas nos próximos meses. Pois é, a Noturna ela teve a primeira edição, né? A Tatiana Faraújo participou e teve um dos contos que fizeram resenha e mandaram para mim. Então, provavelmente eu vou trazer a resenha desse conto. Mas seria interessante fazer a leitura, né, de um conto assim em live também, trazer a autora para conversar, que eu acho que é a Luísa Montenegro. A primeira edição foi só com autoras incríveis, a Gabi Oz, a Tatiana, a Luísa, a Morgana, eu acho que é Morgana Feijão o nome da quarta autora. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Conseguimos, né? Tava difícil trazer você para cá, né? Então, é porque eu tava acompanhando pelo computador e aí o delay no computador é maior do que no meu celular. Então, quando vocês me chamaram, eu já fui, vocês estavam encerrando, eu já fui me ajeitando e tudo mais, e aí demorou para vocês receberem a solicitação de participação, mas deu tudo certo, tô aqui. Bom, já conhece o Rafael, a Bia? Não, eu não conheço eles, mas eu acompanhei toda a discussão e achei todos os comentários maravilhosos. Eu ainda não li o conto, mas eu fiquei muito interessada. Eu adoro essa temática de bruxas e toda essa parte de crítica política, social, eu acho muito legal também. Então já coloquei ali na minha lista de leitura. Obrigado. Eu estou cantarolando a música do seu conto faz dias já, tá? Só pra te...
Ai, nossa, não me lembra disso que eu vou ficar triste aqui e começar a chorar. Ah, não! Oh, Eu não sei pra Bia, mas nossa, quando a gente for comentar, eu tenho algumas questões com esse conto que me tocaram em pontos muito íntimos, assim. Um Bem, negócio muito louco. antes da gente soltar os spoilers do conto, eu vou pedir para a Coral se apresentar para o público, para o chat, e contar um pouco da sua trajetória até aqui. E seu envolvimento com revistas também. ok. Bom, meu nome é Caroline, mas eu escrevo como o nome Coral Daia. E eu escrevo sob esse nome desde quando eu tinha uns 11, 12 anos. Então é um nome que eu carrego muito assim dentro de mim. E eu comecei a escrever de forma mais profissional a partir de 2019, quando eu publiquei Lu Errante, pela editora Multifoco. Foi uma novelinha de estreia que eu pretendo, talvez no futuro, dar uma rebuscada nela, reconquistar. Como é que fala? Revisitar essa história, porque é também uma história fantástica e tudo mais. E eu comecei a me aventurar no mercado editorial a partir de revistas mesmo, então, e outros editais em antologias. Então, a minha primeira publicação tradicional foi pela editora Wish, na Galeria Clark, de mistério, suspense e mistério. E a minha primeira publicação em revista, puxa, eu não vou lembrar agora, mas eu já publiquei na Avessa, na Alcateia, na Maçã do Amor, que é a que vocês leram. Também publiquei pela Faísca, foi uma das minhas primeiras publicações também. Tenho muito orgulho de ter participado de todas essas publicações e eu acho que eu me descobri contista a partir de querer entrar no mercado literário. E é muito engraçado, porque eu sempre escrevi histórias longas e agora eu estou escrevendo mais histórias curtas e transitar de um lado para o outro é muito interessante. Eu acho que você falou várias coisas interessantes que eu queria comentar. O fato de você. O seu início ser por revista, né? Talvez você que está no chat, você não saiba que existe essa opção de produção, né? De publicação, mas eu acredito que a gente está num momento bom, num movimento também que está surgindo, que está cada vez mais forte, que é esse de revistas literárias. Então, assim, toda vez quando você puder, participe de editais, fique por dentro, né, do que está abrindo, do que está lançando, estude as revistas, estude os contos que saem nas revistas para você também se adequar ao que os editores estão procurando publicar, porque assim, você só tem a ganhar. É benéfico para você, porque você vai. É uma publicação tão quanto você lançar um livro, um e-book, né? E é benéfico para a revista também, que vai crescer. Né? A gente vai nós que temos que valorizar, né? Então a gente valoriza a revista, valoriza a nossa própria literatura, publicando. Eu achei bem interessante a Coral ter começado por revistas, né? Geralmente demora um pouco para as pessoas, poxa, existe essa forma aqui, né? Que é alternativa, né? Não é isso? Sim, e na verdade eu comecei escrevendo achando que eu realmente não conhecia esse mundo das revistas, esse mundo das newsletters, das antologias. E aí, quando eu publiquei do Errante, eu percebi que, poxa, eu preciso calçar melhor o meu nome no mercado literário. E aí foi procurando editais e formas de publicar de forma tradicional, que eu percebi que, caramba, a parte de revista, a parte de todos esses editais de contos é muito grande, é um universo próprio que a gente precisa ir atrás e valorizar e ler e tudo mais, porque é uma porta de entrada muito grande para escritores. Eu também acho que quando a gente escreve conto, que é uma coisa menor, assim, em quantidade de palavras, a gente consegue treinar nossa escrita de uma forma muito diferente do que é escrever o romance. E é Uhum. também uma parte muito mais fácil, eu acredito, de você conquistar novos leitores. Porque você chegar com romance, poxa, é lindo, maravilhoso, mas caramba, é um romance, são lá trocentas mil palavras. Você chega com um conto, você conquista a pessoa, sabe? Você dá aquele ganchinho, tipo, experimenta um pouco aqui a minha escrita.
E isso eu acho muito legal. Aí é outro ponto que eu achei legal, né? Falar de contos sempre me deixa bem feliz, porque geralmente as pessoas têm aquela mentalidade de que, poxa, literatura só é literatura quando é um livro grande, um romance. E aí menospreza a categoria, a modalidade que é o conto, que o conto também tem suas próprias características, né? E é interessante, como você falou, dá para praticar, mas também é um caminho. Você pode ser apenas contista, né? Quando eu Total. era quando eu era editor da Perpétua, eu tinha isso em mente, assim, eu sabia exatamente, poxa, essa pessoa aqui, ela é romancista, essa pessoa aqui, ela é contista, então eu nunca ia pedir para um contista algo maior, sabe? Eu nunca ia. Então eu sabia bem a diferença. Eu comecei a entender que cada pessoa se encaixa também na sua própria modalidade e tal. E comecei a valorizar também mais o conto. Acho legal. Eu também sou contista. Acho que a maioria de nós quatro aqui também escreve bastante conto, né? Ah, Sim. que massa. Sim. E como a Coral falou, o conto é uma degustação, né, do leitor para o trabalho daquele autor, né? Ele vê aquilo, ele gosta e fala, eu acho que eu gostaria de ler mais dessa pessoa. E ajuda muito mesmo na escrita. Eu comparo, assim, o romance que eu publiquei ano passado, né, que como ele era, eu escrevi ele antes de começar a exercitar mais os contos. E o que eu escrevo agora, depois de ter começado a fazer exercício de escrever contos, eu consigo sintetizar melhor os meus textos, eu consigo fazer uma narrativa mais rápida, mais fluida do que eu fazia antes, né? Então, assim, eu acho que qualquer escritor só tem a ganhar, só tem benefícios a exercitar, escrever contos, publicar nesses editais. Só tem vantagem, né? Não consigo ver uma coisa assim que a não ser que tu vá Exatamente. publicar com um lugar de procedência duvidosa, né? Que pode acontecer também. Já me ocorreu. É. A Lenita fez um comentário aqui falando que é difícil essa arte, né, do conto. E realmente, você conseguir condensar em doses homeopáticas o que você quer dizer e toda a questão do que você espera do teu leitor é muito difícil, assim. E às vezes as pessoas não dão o valor necessário pro tempo que foi gasto ali, de você arquitetar, montar, moldar aquela história, para que ela tenha realmente uma página, 2 páginas no máximo, às vezes uma questão, um conto um pouquinho mais longo, né, antes de virar uma novela, e acaba fazendo o leitor sentir essa vontade de continuar, esse gostinho de quero mais, e é muito gostoso, pelo menos para mim, quando eu recebo assim, nossa, mas acabou, eu queria mais. Sim, gente, acabou e é isso, essa graça do conto, e eu acho que é por esse caminho que todo mundo tem que pensar. Sim. O, o Marlon, né, Borlachenko, ele comentou que ele nunca manda conto para editais, que ele tem medo de editais, né? Eu queria até que você comentasse qual que é o seu medo, mas eu queria falar sobre o medo de ser rejeitado, né? Existe muito isso pra gente, porque assim, a gente tenta uma vez, tenta 2 vezes, aí recebe aquele, opa, não foi dessa vez, e já fica frustrado, achando, poxa, eu escrevo mal, esses editores não gostam da minha literatura. Mas eu acho interessante que quando eu era editor de revista, eu participei de reuniões em Meet, né, em Zoom, com outros editores, a gente estava buscando um diálogo maior entre as revistas, e eu pude, né, conversar sobre isso. E aí eles falaram assim, essas revistas que já estão há algum tempo, elas falam que se conversam entre si. Então, se o seu texto não entrou, você mandou um texto para um edital, ele não entrou dessa vez, e se chamar a atenção desse editor, ele provavelmente vai comentar com outro editor de outra revista. Vai falar, ó, Uhum. fica de olho em fulano, fica de olho em fulana. Ela é boa, sabe? Ela não passou no edital por esse motivo, mas fica de olho que ela é boa. Então, assim, não deixem de mandar contos para editais. Quando surgir, escreva e mande. Não fique frustrado se você for rejeitado. Existem vários motivos para isso ter acontecido, né? Mas se você puder, trabalhe bem o seu texto, assim. A primeira versão vai ser sempre ruim, então trabalhe bem o seu texto para deixar o mais refinado possível, é isso que eu posso dizer. Né? Eu, Sim. O Mal falou, chama baixa autoestima isso. Eu entendo bem, assim. Nossa, quando eu recebo uma rejeição, eu só quero me esconder debaixo da cama e chorar. Mas, assim, continuo mandando porque brasileiro nunca desiste, né? Eu tenho uma estratégia que eu aprendi, acho que foi com a Ana Martino, chamada pizza de rejeição. O que que você faz?
Assim que você completar 10 rejeições, você comemora com uma pizza para você mesmo. É um presente de todo o seu esforço, todas as suas tentativas. E outra coisa que, só para completar, muitas vezes as revistas dão um feedback personalizado para os contos. Então, também é uma forma de você ir aprendendo e melhorando a sua escrita, porque você vai receber uma devolutivo do que você escreveu, né? Então, assim, não desista, bota a cara a tapa, que o máximo que vai acontecer é um não, sabe? E aí esse não vai ser a próxima fatia de pizza que você vai se presentear. Nossa, pera lá, eu tô Nossa, contando aqui quantas eu tive até agora, pessoas apostas de uma pizza aqui pelo iFood. É o que eu costumo dizer, gente. O pé na bunda também te empurra pra frente. Então, não tem essa. Eu falo que eu comecei a minha onda de escrita e eu vou publicar e eu vou ir correr atrás com um não. A minha negativa lá, Corvos, lá quando eu comecei a escrever, foi o que me motivou a abrir o Vísceras, a escrever, a falar sobre pensamentos, enfim, e procurar leitores para que eu pudesse entender o que a gente precisa melhorar como escritor. Né? Então, acho que é isso. Perfeito, gente. Então vamos começar a discussão, né, do conto. O conto da Coral se chama Belariel, a Cantiga do Anjo. Né? Quem não leu o conto não precisa se preocupar, a gente vai deixar vocês a par aqui, vamos comentar, né, esmiuçar esse conto e tal, você vai saber exatamente o que aconteceu com esse anjo e essa cantiga aí, porque que o Rafa e a Bia estavam aí traumatizados. Não é isso? O conto da Coral eu escrevi na legenda, lá da entrevista, do tete a tete que a gente fez com a Coral. Se você não leu, né, a entrevista com a Coral, tá no nosso feed do Instagram. E a gente conversou um pouquinho sobre o trabalho dela, né? E eu escrevi que a Coral ela apresenta essa narrativa de amor trágico, repleta de fantasia, inspirada numa cantiga, né? Então já se preparem aí, preparem os corações. Eu vi que a Bia estava aqui no doc. Você quer ler, Bia, o trecho? Beleza. As marcas eram fundas, quase da profundidade de uma unha, e ainda tão vermelhas que pareciam sangrar à luz do sol. Steve se sentiu tão triste com aquilo que se desmanchou em lágrimas e postou um beijo de cura em todos os pontos que achava, deixando seus lábios vermelhos de sangue. Mas era apenas uma criança e, sem saber o que fazer, deixou que o anjo fosse embora antes que sofresse mais uma vez nas mãos do vício de sua mãe. Desde então, o anjo chegava às tardes, ou às vezes de manhã bem cedinho, trazendo-lhe o sol e pedindo por canções para a noite ir embora voar pelos céus. Um costume que logo virou promessa, que logo virou parte obrigatória de suas vidas, por longos anos a fio. É um trecho, eu peguei esse trecho, eu achei ele bem forte, e eu acho que retrata a parte da promessa, né? Eles se encontram, o anjo e a criança, né? Eles se encontram, começam um relacionamento de amizade, um relacionamento mais forte ali, e assim, eu achei bonito, mas é um conto triste e trágico, né? Aí eu queria perguntar para o Rafa, qual foi a sua percepção e entendimento do texto? Você chegou a ler, Rafa? Se não leu, não tem problema. Eu li sim. Eu não sei se... Bom, estamos aqui com 3 autores LGBTQIA+, então eu acho que... Eu não sei se teve... Esse ponto me pegou muito, gente. Ai... Eu confesso que me bateu uma sensação de primeiro amor, de encantamento, e de você ter a luz do teu dia. Ele pedia a música para que fosse a luz do dia dele, né? O momento, vou trazer o sol para você. E isso me tocou num lugar muito, muito perto, assim, por ter tido justamente um momento na minha vida em que eu me vi um pouquinho Steve também. Então, a forma como ele conta que foi essa descoberta da mãe, como ela reagiu, a forma como ela tratou esse anjo, é surreal, assim, é surreal. E como ele perdeu o coração, como ele perdeu aquela ingenuidade, aquela coisa gostosa do amor para se transformar na solidão, né? Enfim, e a canção, a forma como vai trabalhando o conto, como ela vai subvertendo a tua ideia do que você vai esperar. Eu, quando estava lendo no início,
eu não esperava o final que eu recebi e fiquei bem abismado, assim, de verdade. Parabéns. Foi incrível. Obrigada. E você, Bia? Por Eu que sumi choras? um instantinho porque fui botar o celular pra carregar, né? Não queria que o mundo me visse me arrastando pela cama pegar o carregador, mas Entendi. enfim. Como eu escrevi aqui, né, a minha percepção do conto, eu achei que ele foi uma metáfora muito bonita e muito sensível, né, sobre o decorrer de relacionamento, né, o início, o fim de um relacionamento. É um relacionamento difícil, né, em especial, em particular, e o que eu gostei foi principalmente da forma como a família pode intervir num relacionamento se ela tiver uma visão negativa sobre ele, como ela pode impactar essa vivência. Enfim, como um coração pode se partir, né? Foi uma coisa que me tocou muito. Eu achei muito bela a forma como ela construiu tudo com esses elementos de fantasia, né? A figura do anjo, a figura do bosque. Tudo isso eu achei muito legal. Eu vi que o Rafa ele pegou a simbologia das coisas, né? O fato dele perder o coração, aí perdeu a inocência. E assim, eu não tinha visto desse jeito, eu tinha visto realmente que era um anjo, uma criança. Eu tava vendo mais com um negócio real, né? Talvez a minha mente, porque eu escrevo coisas mais realistas, né? Mas da mesma forma funcionou, né? Eu sofri do mesmo jeito. A Maurília até comentou, né, que para ela o conto passou o seguinte, né? Que o amor pode trazer a luz e o final dele pode matar um pouco de quem amou. Então, tipo, a Mal é hippie, né? Eu acho que ela foi de comes e bebes, tá lá chorando até agora por causa do conto. A cantiga na qual o conto é baseado, na verdade, é uma cantiga muito triste, e foi isso que me guiou a fazer uma história triste. Tanto que quando o conto foi aceito pela Maçã do Amor, uma coisa que as meninas comentaram é que foi um conto muito ousado, porque o final é muito trágico. E geralmente, quando as pessoas enviam contos para editais, sim, palavras delas, as pessoas não arriscam tanto, porque colocam uma coisa um pouco mais feliz, um pouco mais neutra, para não dar esse choque para quem está lendo, quem está avaliando. Quando esse conto eu escrevi há muito tempo atrás, eu estava no ensino médio ainda, para vocês terem noção, eu já estou em pós, depois de mestrado e tudo mais. E quando eu escrevi ele, pensando na cantiga, foi tudo uma coisa muito visual que a cantiga passava para mim. E aí eles falam muito sobre o roubo do coração, de esconder o coração dentro do bosque. E eu quis tornar essa cantiga algo mais... tornar ela uma história mesmo, sabe? Então, é isso. E assim, vocês comentaram coisas que na hora a gente escreve e a gente não percebe que a gente conseguiu atingir tudo aquilo, sabe? Então, assim, o Steve, a criança, perdeu o coração dela pro anjo, é tanto uma prova de amor, de que o anjo foi embora, então o amor que eu tô sentindo, ele é, ele é arrancado de dentro de mim, porque eu estou sem aquela pessoa. Da mesma forma que quando você sente uma dor tão grande, você acaba perdendo essa inocência, porque você tem uma decepção muito grande. Então, o que o Rafa falou me fez abrir os olhos para coisas que eu não tinha percebido na história. Porque na história em si, o Steve, depois que ele perde o coração, ele se torna um bicho selvagem, uma coisa agressiva que caça, que machuca. E tem muito a ver com isso, sabe? E é coisa que você só percebe depois que alguém comenta, porque na hora que você está escrevendo, aquilo vem e você não conecta as coisas. É uma coisa muito engraçada. E a Bia já viu a coisa do relacionamento. Ela viu o começo, meio e fim, né? Eu achei as estações do relacionamento. Eu achei isso legal também, né? De como tudo começa, é tudo muito bonito. E quando acaba e é trágico, né? A gente já teve relacionamentos assim, né? Amores assim, né? E aí eu queria perguntar para a Bia primeiro, o que foi que te impactou, né? O que fez você refletir? Aí você pode falar até um pouco mais, né? Disso que você percebeu. Sim, sim. O que me impactou foi a reflexão sobre o impacto, né, que um relacionamento
que não está muito saudável, que não está funcionando bem, pode deixar numa pessoa, né, o estrago que ele faz a ponto de nos matar um pouco. Isso já aconteceu comigo, o meu primeiro relacionamento, né, que também é o caso do personagem do conto. O primeiro relacionamento sempre é o mais difícil, né, porque é a nossa primeira experiência e quando acaba e se acaba de um jeito difícil, ela morre um pouco uma parte da gente, né, a parte que é jovem, a parte que é mais inocente, a parte que acredita muito ainda no amor, né. E eu lembrei agora de vocês falando, eu de repente relacionei o conto ao filme da Moana, né? Eu tenho um princípio parecido, né? Que a deusa lá, a Defit, ela tem o coração roubado e ela se transforma naquele monstro, né? A Tekka. Eu sempre choro muito nessa cena que ela recebe o coração de volta, porque assim como o personagem do conto, né, que se transforma num animal depois de perder o coração, parece que quando a gente tem um impacto muito grande na vida, né? Quando a gente perde um pouco do nosso emocional, a gente se desumaniza um pouco, né? A gente se transforma num monstro, os nossos sentimentos nos dominam e a gente se torna uma criatura monstruosa para as outras pessoas, né? E, enfim, essa é uma parte, eu acho que é uma reflexão muito pertinente que o conto faz. Sim. Eu achei interessante. A Coral falou, né, que como o Steve ele se torna uma criatura selvagem, você falando que a gente se torna um monstro. É verdade, a gente não se reconhece. Acho que é isso também, né? A gente não se reconhece mais, temporariamente. Depois passa, né? Você ia falar o quê, Rafa? Eu gosto como a Coral utiliza das palavras para dizer o quanto o amor afetou o anjo de formas diferentes. Então, quando ele conhece o anjo pela primeira vez, né, tem aquele momento que ele se recorda de quando ele viu o anjo pela primeira vez, as asas são de pombo depenado. Depois, só que a gente já sabe que as asas reluziam, né, quando eles estavam juntos. Então a gente tem esse momento, eu não sei, me dá a impressão de que ele já estava buscando um certo amor, né, de uma forma assim, e aí ele encontra o amor do menino, as asas reluzem, quando ele perde esse amor, as asas passam a ser asas de urubu. Então eu gosto desse movimento que as coisas fazem, e como isso me deixou, tipo, chocado, assim, no sentido degradante de como era uma normal, eram asas de pombo, depois reluziam, depois foi perdendo as penas, o caminho que foi feito ali até... Ele queria ser encontrado, de certa forma, até chegar no bosque e ver que ele tinha novas asas, e essas asas eram escuras de um urubu. Isso foi o que mais me deixou impactado, assim, de verdade. A Maurília, ela... Desculpa, Coral. Não, Pode falar, também. pode... No original, na ideia original, o anjo ele era mais uma criança que estava fazendo as próprias asas com penas de pombo. Por isso que aparecem as penas de pombo. Só que, conforme eu fui escrevendo, eu fui percebendo que não. Faz mais sentido ser realmente um anjo que pegou penas emprestadas. E aí, quando ele foge com o coração do Steve, ele vai perdendo as penas dele, né, ao longo do caminho. Então, é até assim que o Steve encontra ele, porque ele vai seguindo os rastros. E aí, quando o anjo se percebe, ele tá sem as asas dele. Então, ele precisa de asas novas, porque ele é um anjo. E aí, ele pega asas de urubu, porque ele deixou de ser aquela criatura mais inocente, mais... como é que posso dizer? Não culpada, aquilo que tem... O que é contrário de culpado? Eu acabei de esquecer a palavra. É inocente mesmo, nos dois sentidos da palavra. Porque quando ele rouba o coração do Steve, ele deixa de ser puro, porque ele cometeu um crime passional. E aí as asas que ele adquire são asas de urubu, para fazer alusão a isso. Muito massa, saber assim, né, qual foi o caminho que você foi trilhando para escrever, né? Bateu bastante com o que o Rafa percebeu. A Maurília tinha comentado, né, que para ela o que impactou foi como a família tratou a questão ali, né? A família que deveria prezar pela nossa felicidade pode nos reprimir e nos machucar profundamente. Então a Maurília já pegou o lado familiar, né, que também
a gente tem isso. Como o seu conto ele trata de relacionamentos, né? Tem um relacionamento com o anjo, mas também tem da mãe. E assim, a mãe, sei lá, mano, aquilo não era uma mãe. Como que ela faz aquilo? Ela, quando eu vi, porque até então o conto era muito fofo, era muito fofo. E aí, do nada, ela pega o menino, o anjo, pela orelha e enfia um cigarro Marlboro no ouvido do anjo. Como assim? Sabe? Aí fica, de repente, eu fiquei assim, assustado, que esse conto vai ficar mais pesado. É a partir dali que o conto vai se, né? O que vocês acham? Eu concordo Eu com a acho Mal em relação à família. Eu acho que é um ponto muito pesado para a gente lidar com como a família vai reagir a um relacionamento, seja ele da forma que ele for. isso realmente muda o tom da narrativa, né? Começa de um jeito mais doce, e aí a partir desse momento as coisas vão ficar mais sombrias, né? Aí até quebra um pouco da nossa expectativa. Eu até falei isso um pouco depois do questionário. É, é, a mãe do Steve, ela maltrata o anjo, principalmente porque o anjo é uma criatura desconhecida dentro da casa dela, né? Quando eu pensei de fazer no começo, que era uma criança que roubava penas de pombo, ela vê aquela criança com penas de pombo como uma coisa suja, que está empatando na casa dela, que está ocupando espaço que não deveria ocupar. Então, eu sinto que para essa personagem é muito natural ela tirar o cigarro da boca e marcar o menino com isso. É isso. Eu acho que faz sentido, assim, né? Pra ela chegar em casa e ver um anjo. Aí o que seria um anjo, né? Isso faz a gente pensar, será que o anjo é da forma como a gente está imaginando mesmo? Aquela, né? Aquela coisa mais limpa, mais pura? Mas não, né? Era uma criança toda suja que brincou o dia todo e também tem aquelas asas. Então ela mal sabe o que era aquilo. Era uma criatura para ela. E também Sim. é bem... é tudo muito metafórico também, como o Rafa traz, né? O Rafa vê a parte metafórica, a simbologia da coisa, né? Dos nossos familiares não sabendo lidar com aquele relacionamento, né? Sim, e tanto que a mãe do Steve, ela cria um relacionamento próprio, independente do filho dela, né? Então ela se casa de novo, ela vai trazer para casa dela um marido, dois enteados. Então o movimento dela tira o anjo de circulação, porque a casa começa a ficar ocupada por outras pessoas que provavelmente não vão compreender a existência do anjo ali, a presença do anjo, o relacionamento dele com o Steve, eles provavelmente vão ser iguais à mãe do Steve. Então, esse é um dos motivos pelos quais o protagonista pede pro anjo se retirar. Porque ele teme pela segurança do anjo dele. Só que aí o anjo, ele acaba indo embora, e quando ele vai embora, o coração do Steve vai junto. Porque ele não consegue conviver com essa dor, né? E essa questão que o Felipe falou é muito pertinente, porque a gente vê o anjo sempre pelo ponto de vista do Steve. Então, a gente sempre tem essa noção de que o anjo, ele é bonito, ele é reluzente, ele é um ponto de paz para o Steve ali no meio da vida dele, sendo que a visão da mãe pode ser completamente diferente, né? Tanto que ela acaba tendo uma reação completamente diferente da reação do Steve, que foi acolher. A dela foi de repulsa mesmo. É a visão de quem está apaixonado, né? De quem está vendo um romance. Você não vê defeito nenhum, uma pessoa perfeita, é incrível. Eu queria perguntar se vocês se identificaram, né? E com o que vocês se identificaram? Pode ser personagem, situação, né? Vocês chegaram até essa identificação com o conto? Eu me identifiquei com o Steve, né? Com a maneira como ele fica machucado depois de perder o coração, né? E, enfim, a transfiguração nele, né? Numa criatura feroz,
Falar uma coisa agora um pouco mais pessoal na live. Eu sou uma pessoa neuroatípica, né? Eu sou bipolar. E eu já tive crises maníacas desencadeadas por questões emocionais, né? Por é, feridas de relacionamento. E fiquei com um comportamento que as pessoas taxaram como violento, meio monstruoso, né? Então essa parte tocou bastante porque eu me identifiquei com esse tipo de situação, sabe? Eu fiquei muito nessa parte. Eu divido as palavras da Bia, as minhas também. Eu acho que eu convivi com uma reação familiar muito parecida ali no momento Rafinha, quando eu me assumi para minha família, enfim, até então era tudo muito tranquilo e a questão relacionamento, que até então é tudo uma fase, né? Mas quando você vê a pessoa se relacionando com uma outra pessoa e o quanto a família consegue afetar a sua vida ao ponto de você ter que falar pro seu amor, olha, você tem que ir embora, e às vezes amar é isso, é deixar a outra pessoa ir embora para que você consiga viver de uma forma saudável, que era o que não acontecia, imagino eu, ali na casa dele, viver saudável, e era o que ele não queria pro amor dele, e às vezes a outra pessoa não compreende, ela só quer viver dentro daquele espaço apaixonado entre os dois, e isso me toca mesmo, num lugar muito, muito pessoal. O Borlachenko falou, né, que tá todo mundo suspirando, o conto deve ser magnífico. É magnífico, né, e vocês podem ler na revista Maçã do Amor, tá no link da bio do Instagram aqui da Ordem, aí vocês vão acessar a revista, tem outros contos lá, né, mas a gente tá lendo o conto Belariel, a Cantiga do Anjo, né, que é esse conto aí, inspirado na cantiga. Qual que é a cantiga? A cantiga é Se Essa Rua Fosse Minha. É aquela cantiga onde falam sobre colocar brilhantes ou ladrilhos na rua pro seu amor passar. Então é como se você fosse enfeitar o mundo ao redor, porque o seu amor vai passar por ali. Só que acaba que no final dessa rua tem um bosque chamado Solidão, e dentro desse bosque mora um anjo. E esse anjo rouba o coração da pessoa que está cantando a cantiga. Então, em vez de você aproveitar que aquela rua está brilhando para o seu amor passar, por isso até que as asas do anjo, do Belariel, são reluzentes para poder dar essa ideia da rua que brilha. E aí esse anjo rouba esse coração e no final da cantiga fala que se eu roubei seu coração foi porque eu te quero bem, né? Então, e eu aproveito e crio versos novos para poder dar continuidade à história. Eu não sei se a minha composição musical foi muito boa, mas eu tento dar continuidade ali para poder finalizar a cantiga como sendo um conto, né, do Steve com o Belariel. Você lembra de cor? Eu tive um pouco de medo dessa música. Ela é cantada numa voz assim triste. Eu acho que estava meio assustador. Eu não lembro de cor. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu posso abrir aqui o arquivo. Eu tô com o meu computador do lado, eu posso ler. Mas essa questão do terror, eu sempre tive... Quem cantava essa cantiga para mim era minha avó. Então, era engraçado porque ela cantava essa cantiga com um sorriso no rosto, mas a cantiga era sempre muito triste. E esse ponto do horror que a Bia comentou, eu tento colocar um pouquinho dentro do bosque, né? Como sendo um lugar escuro, onde tem um matadouro ali do lado, então você consegue... você tem essa presença da morte ali muito perto, né? Mesmo sendo com animais, é uma coisa muito violenta, que está presente dentro do bosque, que deixa o bosque amedrontador. Bem, não, você pode procurar, você pode abrir para recitar para a gente, né, para o público. Enquanto isso, a gente vai falando sobre as abordagens, né, Bia? As abordagens e os elementos narrativos que funcionaram para você, assim, que você, poxa, isso aqui me pegou.
O que eu botei aqui é que eu gostei muito de como os Elementos Fantásticos se relacionaram, fizeram alusão à realidade, né? Como tudo, mesmo sendo fantasioso, tendo um meio de um bosque, mágico, tudo isso, mesmo assim, tem muita relação com a realidade. A gente consegue ver o que mensagem por trás, que a autora quer passar em relação a relacionamentos. Eu acho que as duas coisas funcionaram muito bem. Mas eu disse mais tempo na live, assim, que mistura fantasia com a realidade, assim, que eu tô lá aprendendo, porque amo. Deixa eu perguntar, Rafa, você conseguiu entender alguma coisa? Porque para mim deu uma leve bugadinha. Deu uma bugadinha. Mas eu consegui entender que ela falou que ela gosta muito dessa questão de misturar o realismo com a fantasia, e de como ela gostou das relações que foram feitas do bosque e tudo mais. Sim, eu achei isso massa também, né? Que é o que você faz também no seu conto, né? Só que de outra forma ali, né? Ali foi mais um realismo mágico, talvez. Não sei, como você considera o seu conto? Você, Rafa. Desculpa, Rafa? Eu acho que você fez uma pergunta para mim ou para Coral? Não, para você. Para você. Sobre como que você considera o seu conto que a gente leu. É mais realismo mágico? Como que você chamaria? Seria um realismo fantástico. Eu acredito que seja o seu caminho também, né, Coral? na verdade, eu tenho pouco entendimento do realismo fantástico, né? Eu exploro muito a fantasia em si. Eu não sei se algumas histórias que eu escrevo chegam a ser consideradas realismo fantástico, porque eu realmente conheço muito pouco sobre isso. Mas eu gosto muito de fantasia, eu gosto muito de drama. Então eu sempre tento explorar isso nas minhas histórias, usando a fantasia para dar sabor àquele drama e também colocar aquele drama de uma forma mais talvez floreada ou puxando assim para fantasia mesmo, de uma coisa fantástica que enche os olhos, sabe? Sim. Você conseguiu encontrar aí? Consegui. Vocês preferem que eu fale desde o começo, a cantiga inteira, ou só a parte que eu adicionei? Eu prefiro desde o começo, pra gente sentir, né? Ok. Então, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama Solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei seu coração, foi porque roubaste o meu. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Então essa é a cantiga. A parte que eu escrevi foi: neste bosque sombrio, nosso amor se perdeu. Neste bosque sombrio, nosso amor faleceu. És agora anjo caído, pois meu amor foi perdição. Levarei-se-nos comigo para longe de solidão. Mas por que me devolveste este dolorido coração? Foi porque tu me amaste e só me resta solidão. Se não ouves tal canção, como irei mais cantar? Nessa rua sem teu sol, como irás me perdoar? Sim. Aí fica. A parte que você escreveu já é dolorosa, é muito dolorosa. Mas eu achei muito massa como você trabalha. Eu sempre admiro gente que pega música, que pega cantiga, que pega essas coisas que já existem e subvertem, sabe? Trazem uma coisa nova. Você quer comentar, Rafa? Eu gosto da musicalidade. Você falou que tinha dúvida se estava bom, se a gente tinha gostado, enfim. Mas eu acho que tem a musicalidade foi muito importante para que o texto fluísse. Eu gosto de como você dividiu também nos blocos de texto e que acaba com a canção. Eu acho que se tivesse trocado a ordem e acabasse de outra forma, não teria o impacto que teve. Então, a gente fica pensando nessa questão do perdão, né? De como, do que será que aconteceu pós isso? Será que teve um pós isso? Ou não? Então, me pegou nesse sentido. O fato de você terminar com a canção e não com um bloco de texto foi
a cereja do bolo. Ah, legal, legal. Uma coisa que as meninas da Maçã do Amor perguntaram para mim foi sobre, na verdade, que elas pediram para deixar um pouco mais claro no texto, era essa questão do final. Porque quando o texto original, eu não deixava claro o que acontecia, qual era o final mesmo do Steve com o anjo, né? Porque eles caem da árvore e o Steve se quebra inteiro. O anjo não, porque ele consegue planar, enfim, né? Ele tem as asas dele. E esse final com o Steve não dá a entender se o Steve morre, se ele sobrevive, se ele é encontrado. Então, um jeito de fazer esse final em aberto ficar mais palatável, né, de você conseguir engolir ele melhor, é terminando com a canção, né? Então, foi totalmente de propósito. Bom, eu falei que eu gosto como você subverte e tal, e traz traz uma coisa nova, né, a partir de algo que já existe. Mas eu também gosto, e essa é mais, assim, para quem conhece essa literatura romântica, né, tipo Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, eu consigo ver, né, esses traços, essas referências que você tem, né? Você quer comentar um pouco sobre suas referências nesse sentido, sobre romântico? Porque se você já escrevia romântico, né? Como que você trabalhou esse texto assim, as referências, influências? Olha, eu vou dizer que no quesito romance, eu sou um zero à esquerda. Total. Porque eu tive uma vida romântica muito tardia, né? Eu comecei a me interessar por romance muito tardiamente. Eu não tive uma adolescência que suspirasse pelas pessoas ou pelos ídolos nas histórias e tudo mais. Eu sempre fui um pouco mais pé no chão. E aí, quando eu escrevi Belariel, eu estava me desafiando a fazer uma história romântica, sabe? Para ver se eu conseguia alcançar esse sentimento que geralmente eu não sentia no dia a dia, que era a questão de amor romântico, essa questão de você querer alguém para você, fora as esferas do coleguismo, da amizade, da família, do profissional e tudo mais. E assim, eu acho hoje, né, eu tenho certeza hoje, pelos comentários de vocês, que eu fui muito feliz nesse desafio, sabe? Que eu consegui alcançar aquilo que eu estava me propondo a fazer. E eu fico realmente muito orgulhosa e muito feliz com isso, porque é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade na hora de escrever, né? Eu não, assim, talvez não na hora de escrever por si só, mas na hora de viver também, porque é uma coisa que para mim é um pouco difícil de me relacionar com as pessoas e tudo mais. Quer comentar, Rafa? Não, acho que ela diz tudo que a gente queria ouvir, assim. Não tenho comentários, assim, realmente. Fico feliz, porque você conseguiu realmente o que você queria. Deixar a gente encantado, nos roubar o coração. E quanto a referências... Genial. E quanto a referências, assim, de romance e tudo mais, eu nunca fui de ler romance. Eu sempre achei que fosse uma coisa, na minha ignorância adolescente, para mim romance era perda de tempo, né? Então, quando eu era adolescente, tinha Crepúsculo passando no cinema, eu cheguei a ler e não terminei o livro, eu abandonei. Não sei como eu leria hoje, talvez eu fosse gostar, porque cresci e tudo mais. Mas a minha verdadeira referência de romance não foi um livro romântico. Foi na trilogia Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, que as pessoas conhecem mais pelo primeiro livro, que é A Bússola de Ouro. E tem um romance ali entre um personagem, a protagonista, e um personagem que aparece depois.
E eu senti que aquele romance foi tão cálido, tão inocente, tão primeiro amor mesmo. E foi mais ou menos na época que eu escrevi Belariel, então acho que eu puxei muito disso na hora de escrever. De ter essa coisa do primeiro romance, de ser algo mais inocente, de ser algo mais puro, algo mais verdadeiro, não dissimulado e coisa do tipo, sabe? E que não termina tão bem também, né? Ali da trilogia também não tem um término muito positivo. É. Então, acredito que a referência está bem nítida mesmo. Esse tipo de característica, né, foi o que me fez pensar em Romeu e Julieta, em Tristão e Isolda, porque é aquele tipo de amor que não vai dar certo, que não termina bem, né, que tem uma sofridão muito forte, ali acontece uma coisa muito trágica, é um amor impossível, né, já começa errado, que assim, no caso do Belariel começou muito puro, mas aí teve ali interferência da mãe, aí você vê que, poxa, não vai dar certo, como é que eles vão fazer? Você já começa a torcer, mas não dá, como eles vão fazer funcionar? Então você sofre junto com os personagens, aí tem um desentendimento, né, porque o anjo acredita que ele não me ama mais, eu vou embora, eu vou sumir, e é muito humano, né, velho, a história, é muito nós. Mas enfim, né, gente? O último comentário da Bia, ela caiu, né? E aí ela não conseguiu voltar. Acredito que a internet dela não está colaborando, porque nem na live ela entrou. O comentário dela seria que ela acredita que. Aliás, que ela estava esperando um final mais terno, né? E a dura realidade do fim chocou. Então, olha só o que você fez com a garota. Sua culpa. E aí, vai dormir como agora? Eu vou dormir em... Como é que é a expressão? Em berço esplêndido. Porque assim, eu como escritora, eu tenho um objetivo que é tocar o coração de quem está lendo. Então, seja isso para bem ou para mal, por revolta, por tristeza, porque adorou, porque amou, eu tô feliz. Então, eu, assim, peço desculpas por vocês terem passado por essa experiência, mas eu fico muito feliz que vocês passaram por essa experiência e gostaram dela. Certíssimo. Eu acho que esse é o papel do escritor mesmo, é aflorar sentimentos, sensações, né? Seja felicidade, animação, até tristeza é bom, né? Então aqui a gente vai te agradecer, né, pela presença, pela participação. Adoramos conhecer um pouco mais de você, de ouvir você falar da sua própria história, né? É sempre bom ouvir o autor. Tem aquela paixão, né? A gente compreende, a gente vê e fala, poxa, olha só como ele trabalhou isso, como foi delicado, teve uma delicadeza, teve um cuidado, né? Então a gente adora ainda mais, sabe? Legal. Fico muito feliz pelo convite. Eu adoro participar dessas conversas, eu acho que tem muito a agregar, né? Porque o trabalho de escritora acaba sendo, às vezes, muito solitário, né? Você com o seu computador, o seu caderno, a sua história, e é engraçado porque você está escrevendo um universo tão cheio de pessoas e é você sozinho ali tratando daquilo. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar sobre o que eu estou escrevendo, de ver a experiência dos outros profissionais na área, os outros escritores, contistas, romancistas, o que for, eu fico muito, muito feliz, com um calorzinho no coração mesmo, da gente trocar ideia e não fazer essa experiência ser tão solitária. Perfeito. Eu acho que casa muito com esse projeto, é por isso que a gente nasceu, né? Por isso que a gente surgiu. O Vísceras Literárias, que é o perfil do Rafael, também tem esse propósito, também nasce desse entendimento, né? De não queremos ser... Escritor não precisa ser solitário, não precisa passar por nada sozinho, né? A gente pode muito bem trabalhar em coletivo, pode ter conversas assim, e é edificante, a gente troca aqui umas figurinhas e tal, né? Aprende mais um com o outro, né? E se ajuda. Então, parabéns, né, pela sua literatura e obrigado, né, por ter escrito. Eu que agradeço.
pelo interesse, pela leitura e pela oportunidade. Muito obrigada. A gente já vai finalizar. Você quer se despedir, Rafa, da Coral? Coral, obrigado por ter vindo, por ter topado essa com a gente. O texto é maravilhoso, espero ver outros textos, ver outras coisas suas. As portas do Visterazan estão sempre abertas para você. O dia que você tiver com algum texto que você quiser botar para o mundo, eu acho que a gente tem que enaltecer, realmente tem que se ajudar. Tem muito esse pensamento de que precisamos ser rivais, mas isso não tem o menor cabimento. Para dar certo, todos os passarinhos têm que estar voando no mesmo bando. Então, muita sorte para você, muita felicidade e que seus textos continuem brilhando de verdade. Obrigada, e para ti também. Que os seus textos alcancem várias e várias pessoas, vários corações. Bonito. Vocês estão alcançando, vocês vão alcançar, gente. Tem uma pessoa no chat que falou, né, que a Deia falou que está na expectativa da leitura e também de sentir as emoções que a gente sentiu. Então, olha aí, já tem uma leitora interessada. Ah, que legal. Para finalizar, eu só vou passar aqui para quem está no chat os editais que estão abertos, tá? Tem alguns que abriram esse mês e vão ficar até o final de agosto, e vou passar para vocês ficarem atentos, né? Escreverem o texto de vocês. Se tiverem texto escrito, guardadinho, é a hora de vocês tirarem, de trabalharem, né? Ver lá, ler o edital, ver qual que é a temática, ver quantas palavras eles estão pedindo, e aí trabalha, refina o seu texto, tá? Vou pegar aqui só o notebook na mão, né? Vai ficar essa luz estourando na minha cara, mas tá tranquilo. No dia 10 de agosto, teve o Coletivo I, né, que eles estão para lançar, né, uma antologia de contos chamado Contos de Receita e Magia. Essa antologia, ela tem um conto da Kelly Hatanaka, que é uma das membros aqui da Ordem, né, ela ajuda a gente, colabora, contribui, e ela está lá. Então, se vocês quiserem ler um pouquinho da literatura da Kelly, vai lançar no dia 10 de agosto, no Coletivo I, né, essa antologia de contos. Pelo que ela me falou, a ideia era que fossem contos de magia, né? Só que acabou, eles perceberam que teve vários contos falando de comida, de alimentação, então virou esse contos de receita e magia. Então achei interessante, né, como os contos moldaram a antologia, né? Até dia 18 de agosto, a editora Triquetra está recebendo contos de até 2.500 palavras para uma nova antologia com personagens LGBTQIA+. E a temática é releituras sombrias de contos de fada. A gente já falou sobre essa antologia aqui, né? É a antologia que o Felipe tá nela, né? O Felipe, ele esteve aqui com a gente na primeira live, conversamos com ele, né? E ele anunciou, né, que ia adiar um pouco essa daí a antologia. E agora, até dia 18 de agosto, eles estão recebendo textos. Então, se você escreve, né, LGBTQIA+, trabalha o texto e manda para eles lá, ok? A revista Prosaica está com o edital aberto até dia 20 de agosto. Né? Os contos devem ter entre 1.000 e 5.000 palavras. São contos de horror envolvendo assombrações. É bem específico, eles querem assombrações. A Prosaica lançou a primeira edição quando a gente lançou também aqui o Contos a Ordem da Traça, e agora eles estão já preparando a segunda. Então, ó, se atende para mandar o seu texto, tá? O pessoal lá, eles escrevem fantasia, mas esse aqui a temática é de terror, né? Eles querem assombrações. Também a revista Contos de Sansara, a Michelle esteve aqui, falou um pouquinho. Contos de Sansara está com edital aberto até dia 30 de agosto. Os contos devem ter entre 400 e 1.200 palavras, e o tema é espelhos. E como ela comentou, não precisa ser sobre um espelho. Tem que fazer menção, insinuação, mas não precisa ser necessariamente sobre um espelho, ok? Então é isso, esses são os editais que estão abertos e o lançamento da Wii que está para lançar aí. O que vocês acharam da live? Eu achei fantástica. Eu gostei muito da discussão que vocês tiveram antes. Achei muito legal, me deu super vontade de ler o conto.
Eu gostei muito dessa coisa de passar os editais que estão abertos agora no final. Acho fantástico, assim, é aquela coisa que o Rafa disse, de que a gente é passarinho e tem que voar no mesmo bando. Porque, realmente, literatura não é para ser algo solitário, a gente não é rival em nada. A gente está ali escrevendo, até porque as pessoas leem mais de um livro por dia. Por dia não, por vida, né? Então tem espaço para todo mundo. Muito legal. O que faz da gente forte como escritor é justamente isso, é viver num ambiente tão cruel, no sentido assim, de ter uma literatura com baixa valorização, etc. A gente tem sempre que inventar tantas coisas que isso acaba fazendo que nossos textos tenham bastante qualidade, que as nossas histórias superem algumas histórias que as pessoas davam ovo aí, de muito gringo, e que a nossa literatura precisa realmente ser enaltecida e valorizada. Eu Perfeito. vou com vocês. Eu já deixo esse convite para vocês conhecerem mais da Ordem da Traça e das pessoas envolvidas, dos autores que a gente leu, porque a gente está finalizando a primeira temporada, né? A gente leu 6 contos, 2 contos por mês, revistas diferentes, autores diferentes, a gente tomou cuidado de não repetir, né? Para ter uma diversidade de tema, né? E de gênero. Então, conheçam a Ordem da Traça, somos um clube de leitura focado em revistas literárias, mas o conteúdo que a gente faz também é bem amplo, né? A gente procura fazer entrevista, procura indicar antologia, selos literários, né? Então, conheçam. Além da Ordem aqui no Instagram, a gente também está no Twitter. Sempre eu estou tentando ali organizar uma roda de conversa com autores, editores, pesquisadores. Eu acho muito importante falar com quem está pesquisando literatura, para saber quais são as tendências, o que eles estão vendo aí de movimento surgindo. Então, a gente está sempre ali no Twitter também, né? Sigam a gente, conheçam as pessoas envolvidas e é isso aí. Vamos finalizar? Bora. Beleza. Obrigado pela presença, viu, gente? Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Com a gente. Tchau, tchau.